Gostaria de trazer alguns textos complementares àquele assunto que trouxe da última vez sobre Daniel na cova dos leões, no capítulo 6. E queria trazer aqui alguns textos a mais que são encontrados no comentário bíblico. E lá, então, nós conseguimos ter no volume 4, na página 1171, são bem significativos os textos complementares de revistas que saíram na época, de Ellen White. Este primeiro, naquela traduzindo, seria Instrutor da Juventude, em 1 de novembro de 1900, uma revista para o público mais jovem, que Ellen White, então, escrevia artigos lá. E aqui diz o seguinte, comentando, então, Daniel 6, o verso 5 em especial, diz assim: a posição de Daniel não era nada invejável. Ele estava à frente de um gabinete desonesto, mentiroso e ímpio, cujos membros o observavam com olhos atentos e invejosos para encontrar alguma falha em sua conduta. Mantinham espias em seu encalço para ver se, dessa forma, acaso não conseguiam encontrar algo contra ele. Satanás sugeriu a esses homens um plano mediante o qual poderiam se livrar de Daniel. Usem a religião dele como meio de condená-lo, disse o inimigo. É bem significativo que quase sempre a palavra de Deus tem algo para falar em relação a alguma falha, algum momento, algum tropeço na vida dos vários patriarcas, mas no caso de Daniel e José, esses dois jovens se destacam na Bíblia, a qual não quer dizer que eles eram perfeitos, sem nenhum tipo de defeito, mas a inspiração não achou necessário destacar algum equívoco por parte deles e não nos parece que houve um contratempo em sua experiência religiosa. Mas apesar do ambiente realmente, como nós podemos ver, mesmo aqueles que trabalhavam próximos dele, não tivesse a honestidade dele, isso não o corrompeu. E sobre essa tática deles, né, como já estudamos, de usarem a religião, que Daniel fielmente acompanhava, era uma fé pública, não era algo que ele se envergonhava de apresentar. Isso nos remete àquela frase que algumas vezes eu já citei, inclusive. A mim me parece muito significativo aquela frase que diz assim: se amanhã ser cristão se tornasse um crime, haveria evidências, provas suficientes para te condenar? Teria, então, nos seus atos, nas suas obras, manifestações públicas suficientes que te condenariam pelo crime de ser um cristão? Então, devemos refletir nesse ponto. E o outro texto aqui que temos abaixo diz assim: pode ser difícil para as pessoas que ocupam altas posições seguirem o caminho da estrita integridade, que recebam louvores, quer recebam louvores ou censuras. Contudo, esta é a única conduta segura. Todas as recompensas que poderiam ganhar vendendo sua honra seriam como sopro de lábios poluídos, como refúgio a ser consumido no fogo. Aqueles que têm coragem moral para se opor aos vícios e erros de outros, talvez daqueles que são honrados pelo mundo, receberão ódio, insulto e mentiras abusivas. Continuando aqui a leitura, ainda nos diz o seguinte, no final desse texto, parágrafo final do Sign of the Times, do ano de 2 de fevereiro de 1882. Diz assim: é possível que sejam depostos de sua alta posição pelo fato de não se vender e não se deixarem comprar, pelo fato de não poderem ser influenciados por subornos ou ameaças, a mancharem suas mãos com a iniquidade. Talvez tudo na terra pareça conspirar contra eles, mas Deus colocou seu selo sobre sua própria obra. Podem ser considerados por outros como fracos, covardes, incapacitados para o cargo. Mas quão diferente é o conceito que o Altíssimo tem deles. Aqueles que os desprezam é que na realidade são os ignorantes, com quantas tempestades, da calúnia e do insulto, possam açoitar a pessoa íntegra ao longo da vida e acompanhá-la até a sepultura,
Deus tem para ele preparado muito bem. A tolice e a iniquidade produzirão, na melhor das hipóteses, somente uma vida de inquietude, descontentamento e, no final, uma morte espinhosa. E quantos, ao verem o procedimento que seguiram e seus resultados, são levados a pôr um fim, com as próprias mãos, à sua infeliz carreira. E, no além, tudo isso, aguarda o juízo e a final e irrevogável sentença: apartai-vos. Uma séria reflexão nos é trazida por esses textos e faço menção que, inclusive, mais adiante, em nossas lições de escola sabatina, teremos aí pelo menos 2 sábados falando, cuidando do negócio do Rei dos Reis. Então, falando da honestidade estrita que o homem de negócios cristão deve ter. Isso é essencial para o desenvolvendo um caráter que poderá ser aceito por Deus. Do contrário, aquele que engana o seu próximo, por fim, achará que também é capaz de enganar o próprio Deus. Então, é uma cegueira, mas deve haver, então, atenção já no início, nas pequenas coisas, para que não se transformem em grandes e nos afastem da comunhão com Deus. Devemos nos assemelhar a esse exemplo maravilhoso de Daniel, um exemplo de integridade em meio à desonestidade.